A inteligência artificial generativa é uma tecnologia diferente de tudo criado antes dela. Ao contrário das ferramentas mecânicas ou digitais que nos ajudam a realizar melhor as mais diversas tarefas, ela se propõe a entregar o trabalho pronto. E se por um lado isso é realmente incrível, por outro exige que sejamos muito criteriosos sobre o criador das plataformas que usarmos e sobre suas produções. Tudo porque essa tecnologia pode efetivamente, a longo prazo, alterar a maneira como pensamos e como encaramos o mundo. Sim, isso mesmo. O problema é que as pessoas não têm consciência disso e usam essas plataformas despreocupadamente. Não proponho que os responsáveis por esses sistemas tenham uma motivação maquiavélica de domínio do mundo. Mas as respostas da IA generativa não apenas trazem o conteúdo das fontes usadas no seu treinamento, também refletem a maneira de falar, a cultura e até os valores dos países que mais contribuíram para tal treino. E no momento isso cabe à Europa Ocidental e principalmente aos Estados Unidos, pelo simples fato de a maior parte do conteúdo na internet ter essas nações como origem. Mas isso pode mudar em pouco tempo. Não? Países do Oriente, especialmente a China, investem pesadamente e com regras muito mais frouxas para criarem as suas próprias inteligências artificiais generativas, treinadas com seu conteúdo e com sua visão de mundo. No último dia 25, o Sam Altman, que é o cofundador e CEO da OpenAI, a criadora do ChatGPT, publicou um artigo no Washington Post questionando qual país deve controlar o futuro da IA. E apesar do tom desbragadamente ufanista em favor dos Estados Unidos, ele fez algumas provocações válidas. Afinal, a nação que dominar a IA dominará o mundo e isso não pode ser ignorado. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Eu não concordo com tudo que o Altman escreve aí nessa sua publicação. Né? A começar pelo seu ímpeto em apresentar os Estados Unidos como um defensor ilibado da liberdade e dos direitos individuais. Sim, isso faz parte dos valores fundamentais daquele país. Mas repetidos escândalos de espionagem digital de seus governos e de abusos de poder econômico de empresas americanas por manipulação das pessoas e usos indevidos de dados de seus próprios clientes desqualificam essa premissa do Altman. Por outro lado, obviamente, os Estados Unidos e principalmente a Europa estão muito mais bem posicionados na defesa da democracia e de liberdades individuais que nações autoritárias, não? Como por exemplo a China e a Rússia. E a primeira, não, a China, vem forte na corrida da IA. Não? O Altman ele escreveu, abre aspas, estamos diante de uma escolha estratégica sobre o tipo de mundo em que viveremos, fecha aspas. Considerando o poder sem precedentes de influência e até de dominação cultural que a IA generativa cria, essa é uma preocupação legítima. E ele acrescentou, abre aspas de novo, o ditador russo Vladimir Putin avisa que o país que vencer a corrida da IA se tornará o governante do mundo e a China diz que pretende se tornar o líder global em IA até 2030. Fecha aspas. E adverte que, se isso acontecer, empresas do mundo todo seriam obrigadas a compartilhar os dados de seus usuários, o que criaria formas de espionagem e recursos para armas cibernéticas sofisticadas. Novamente, o temor é válido, mas em alguma escala isso já vem sendo feito com as big techs americanas. Né? O CEO da OpenAI elenca pontos que considera essenciais para se manter a liderança na inteligência artificial: segurança cibernética, infraestrutura física robusta, investimento substancial em capital humano, diplomacia comercial para a IA e normas para o desenvolvimento seguro dessa tecnologia. É interessante notar que, nesse ponto, ele defende que se conceda mais protagonismo para os países do chamado Sul Global, tradicionalmente, como ele mesmo diz, deixados para trás nas decisões econômicas e tecnológicas. Mas isso implica em justamente trazer a China para a mesa. Bom,
Desde a antiguidade, as nações mais avançadas dominam as outras. A Grécia, apesar de ter sido anexada ao Império Romano, influenciou fortemente a cultura do invasor, até nos seus deuses. No século XIX, a Inglaterra difundiu suas ideias, seguida pela França. E desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente é fortemente influenciado pelos Estados Unidos. O principal mecanismo da dominação cultural dos Estados Unidos é o cinema, a televisão e a música. Basta olhar ao redor e ver como nós nos vestimos, como a gente come, até como a gente se comporta. Agora, a IA pode levar a dominação cultural a um patamar inédito ao incorporarmos suas respostas diretamente e sem filtros nas nossas ações. E aí, de uma tacada só, passamos a consumir e a disseminar conceitos e valores de outro país. A própria interface dessas plataformas favorece isso. Pela primeira vez na história, algo que não é humano consegue conversar consistente e convincentemente como se fosse outra pessoa. E isso favorece a antropomorfização da IA, ou seja, passamos a atribuir características humanas a uma máquina. E assim, absorvemos o que ela nos dá de uma maneira ainda mais direta, sem questionamentos. De uma forma bastante ampla e um tanto nociva, a IA pode nos aproximar da aldeia global do filósofo canadense Marshall McLuhan, que propôs em 1962 o fim das fronteiras geográficas e culturais. E ele acreditava que isso aconteceria pela influência dos meios de comunicação, o que aconteceu apenas timidamente. Agora, com a IA, isso pode finalmente acontecer. Bom, o Altman sabe disso tudo. O seu artigo defende abertamente, aliás, que os Estados Unidos liderem uma coalizão internacional para manter a sua hegemonia contra a ascensão de valores de nações autoritárias graças à IA. Agora, para quem como nós, que está muito mais em posição de dominados que de dominadores, esse alerta serve para entendermos como a nova ordem mundial será construída nos próximos anos. Qualquer que seja o vencedor dessa corrida, é preciso que existam leis em todos os países que exijam responsabilização no uso e desenvolvimento da inteligência artificial, seja pelas empresas, pelos próprios governos e pelos usuários. Não podemos repetir o erro cometido com as redes sociais que racharam a sociedade ao meio por não se sentirem, responsáveis pelo que acontece nas suas páginas. Quanto a nós, nós os usuários, resta investirmos pesadamente em letramento digital das pessoas para que elas possam aproveitar consciente e criativamente os recursos dessa incrível tecnologia, tentando evitar tal dominação cultural. E essa não é uma tarefa fácil. É isso aí, meus amigos. Complicado, né? Mas seremos mesmo dominados pela IA? Não? Será que deveríamos desenvolver dá para pensar, um LLM treinado com conteúdos brasileiros? Não? Como a gente deve se portar diante dessa corrida internacional pela IA? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.